jovem por nome de Daniel, a qual também passou por alguns momentos de dificuldades, passou por alguns momentos de tribulação, e a Bíblia nos relata que uma certa feita o rei Nabucodonosor fez uma estátua e queria que todos o adorassem. Mas Daniel, ele, como fiel, ele era temente a Deus, ele não ia se prostrar diante de imagem, pastor. Ele não iria se prostrar diante de imagem alguma. Aleluia. Daniel, ele sabia em quem ele cria, então ele não iria se prostrar diante de imagem nenhuma. E a minha Bíblia nos relata de que o rei fez essa estátua, mas ali também não podemos deixar de mencionar o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual também eram companheiros de Daniel. E essa estátua foi feita para que todo babilônico, todo povo da Babilônia o adorasse. E ali, meus irmãos, chegaram pessoas até o rei e disseram que tinha 3 jovens ali. Chegaram até o rei e disseram que tinha 3 jovens ali que não estavam se prostrando diante daquela imagem. O rei Nabucodonosor, muito enfurecido, pediu para que esses 3 jovens chegassem até ele. E assim o fizeram. Trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei Nabucodonosor perguntou o porquê aqueles homens não estavam adorando aquela imagem. E o rei Nabucodonosor ficou enfurecido, a Bíblia nos relata. E aqueles 3 jovens não abriu mão e respondeu que ele só adoraria ao nosso Deus. Glória a Jesus, aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia nos relata que o rei chamou os seus homens mais fortes da época, pediram para que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Glórias a Deus. Para que falaram que ia jogar aqueles homens na fornalha de fogo ardente, e que queria ver o Deus daqueles homens o livraram. Aí desafiou a Deus. Aí o resultado a gente já sabe. Glória a Deus. E assim foi feito. Aqueles homens foram jogados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia nos relata que alguns soldados, só por chegar perto do fogo, já foi consumido. Só para os irmãos terem a ideia do quanto estava quente aquele local. E só eles chegarem perto, eles foram consumidos pelo fogo. E assim jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Mas o rei achou algo estranho, porque ele jogou 3 homens, mas no meio do fogo passeava 4. Então o 4º homem da fornalha estava lá para livrar e guardar Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ficou confuso. O rei chamou os seus servos e falou: mas a gente jogamos 3 homens, por que tem 4 passeando no fogo? Aleluia. Tem algo de errado. E naquela hora o rei pediu que Sadraque, Mesaque e Abednego saísse daquela fornalha, e eles
assim o fizeram, e nada os aconteceu, nem cheiro de fumaça tinha nas vestes daqueles 3 jovens, diz a palavra de Deus. Sabe quem faz isso, irmãos? O meu e o teu Deus. Aleluia! Às vezes, irmãos, nós estamos passando por um momento de dificuldade, momento de tribulação, momento de adversidade, momento de luta, de prova. Mas a gente temos que crer, irmãos, que Deus, Ele está dentro da prova com a gente, dentro da luta com a gente, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, e Deus vai confundir o seu inimigo. Deus vai confundir o inimigo. Porque o inimigo às vezes levanta calúnia, às vezes levanta fofoca, às vezes levanta calúnia, fofoca, enfim, contém o seu nome, mas ele fica confundido. Porque nós estamos sempre orando, buscando, exaltando uma missão do Senhor, assim como fez Daniel. Daniel, meus irmãos, era um jovem que não se tubiava ao mencionar, a orar, principalmente. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. E ali, meus irmãos, a Bíblia vem nos dizer que aquelas pessoas procuraram acusação, procuraram acusar Daniel, procuraram, glórias a Deus, procuraram afrontar Daniel, procuraram erros em Daniel de alguma maneira. Aleluia, Deus. Mas Daniel não dava brecha. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, não podemos dar brecha ao inimigo, não podemos dar brecha ao adversário, porque ele anda como um leão, bramando, procurando a quem tragar. Aleluia. Não devemos dar brecha ao inimigo. É verdade. Quem é o inimigo de vossas almas? O diabo. Ele é o inimigo de nossas almas. Ele que anda nos acusando, ele que anda nos julgando. Ele é quem muitas das vezes usa pessoas no nosso trabalho, em faculdade, em escolas. A gente é observado, pastor, o tempo todo. Por isso nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Porque nós somos observados o tempo todo. A gente não pode dar um deslize assim que já tem alguém para dizer assim: ô fulano, tu não é crente? Ô Beltrano, tu não é crente? Desse jeito. Glória a Deus. Nós temos que brilhar nas trevas, irmãos. Nós temos que incomodar o diabo, nós temos que incomodar o capeta. Temos que incomodar, temos que orar, temos que buscar, irmãos. Assim como Daniel buscou, assim como Daniel Queimar ele. glória a Deus, assim como Daniel foi firme nas promessas do Senhor. Glórias a Deus. E ali, irmãos, Daniel, ele foi acusado por algo que ele não tinha feito. Mas qual crente não passa prova, né? Qual crente não passa por um momento de tribulação, de adversidade? Se sua vida estiver tudo bem, tem alguma coisa errada. A vida do crente é complicada, porque o nosso galardão não está aqui. A nossa vitória não é aqui na terra. O que a gente tem aqui na terra é conquista. O nosso galardão está no céu. Então, irmãos, se os irmãos passam por um momento de dificuldade, se os irmãos passam por um momento de tribulação, de adversidade, creia tão somente. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: tem de bom ânimo que eu estarei contigo. Aleluia. Irmãos, não podemos mencionar o nome do nosso Jesus, a qual viveu aqui na terra como homem. Jesus foi maltratado. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados.
A Bíblia diz, irmãos, que naquele tempo só quem morria com morte de cruz eram as piores pessoas da época. É verdade. E Jesus inocente veio para nos guardar, para nos livrar, para nos dar salvação, o principal da salvação. E Jesus foi tido como a pior pessoa da época para aquelas pessoas. É desse jeito. Sem contar que aquela cruz não era para Jesus. É verdade. Pelo tamanho da cruz, não era para Jesus. Mas infelizmente Jesus foi crucificado, Jesus sofreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que com a certa feita, irmãos, o diabo chegou para fazer propostas para Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus, ele sabe, ele não ia cair. Então, irmãos, o que nos falta é proposta aí no mundo. O que nos falta é proposta. Principalmente para os jovens, para os adolescentes. O que nos falta é proposta. O mundo aparentemente parece ser bom. O mundo aparentemente parece ser muito atraente. Mas o final é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade. Glória a Deus. Proposta temos aí o tempo todo. Só que devemos, irmãos, olhar para o alvo que é Jesus. Jesus está próximo, Jesus está voltando. Muitos estão brincando, muitos não estão dando crédito. Com o tempo, a morte de muitos se esfriariam. Mas nós temos que crer, irmãos, tão somente, assim como Daniel, ele fez. Daniel ficou ali por vários anos na Babilônia. Daniel não era da Babilônia, mas ele ficou ali por muitos anos. Mas o ensinamento a qual ele teve no passado não fez com que ele se desviasse, não fez com que ele se corrompesse. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E assim temos que ser, irmãos. Não devemos nos corromper com esse mundo, porque é só ilusão. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, a Bíblia nos relata de que Deus, aleluia, Jesus. fizeram calúnia, contenda com o nome de Daniel. Nessa época já era o terceiro rei, que era o rei Dário, a qual tinha uma certa proximidade com Daniel, mas aqueles homens induziram ao rei a criar uma lei para que durante 30 dias qualquer pessoa que precisasse de algo não era para chegar até a Deus, era para chegar até o rei. O rei, a Bíblia nos relata que ele ficou meio assim, porque Daniel era inocente, ele conhecia a história de Daniel, ele sabia a história de Daniel. Irmãos, o meu rei, o teu rei, que é o nosso rei, o rei Jesus, conhece a minha e a tua história. Então o diabo não vai tocar em nós, o diabo não vai levantar. Pode até levantar contenda, fofoca contra nós, pode até nos lançar na cova dos leões, que hoje é a luta, as tempestades, as tribulações. Mas nós não devemos nos estupiar, porque o nosso rei, ele conhece a nossa história, ele conhece a minha e conhece a história de cada um dos irmãos. E a Bíblia nos relata de que chegaram até, glória a Deus, levaram Daniel até o rei Dário. E o rei Dário, antes, o rei Dário ainda tentou
naquela época o rei falava, o que o rei falava, o que o rei dissesse estava dito e pronto. E aí o rei, com o coração apertado, pediu que lançasse, mandou que lançasse Daniel na cova dos leões. E assim foi feito. Daniel foi lançado na cova dos leões. Passaram minutos, passaram horas. A Bíblia diz que nesse dia o reinado ficou triste, ficou perturbado, não dormiu. O rei, ele tinha músicos que tocavam para ele enquanto ele dormia. Ele também dispensou os músicos. E de manhã, bem cedo, o rei chegou até a cova e com voz bem triste chamou Daniel. E Daniel, meus irmãos, assim levantou e foi até ele. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele temeu antes de ser lançado na cova. Daniel era homem como nós, era carne. Jesus, antes de ir para a cruz, Jesus teve medo, porque ele era 100% carne. Glória a Jesus. E Daniel, meus irmãos, chegou até a cova, ficou a noite ali. Glória a Deus. Daniel ali ficou a noite ali na cova. Mas o mais interessante, irmãos, é que os leões rodearam Daniel e nada fizeram. Nada os leões podem fazer com Daniel. Essa luta que você está passando, essa prova que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não é para lhe matar. Prova não mata crente, deserto não mata crente, deserto fortalece crente, prova fortalece crente. Hoje, o leão das nossas vidas são as provas, são as dificuldades, são a falta de emprego, às vezes é um parente que está no mundo. Glória a Deus. Às vezes é uma calúnia, muitas vezes é uma calúnia que levantam contra nós. Mas nós devemos descansar os nossos corações no Senhor. Glória a Deus. Devemos descansar os nossos corações no Senhor. Glória a Jesus. E Daniel, meus irmãos, foi até o rei Dário, e o rei o perguntou: Daniel, o que aconteceu, Daniel? Deus te livrou, né? Glória a Jesus. E o rei perguntou o que tinha acontecido. E Daniel falou que o rei teve que jejuar. Glória a Deus. O leão, melhor dizendo, teve que jejuar. Nessa noite, o leão teve que jejuar, pastor. Porque o Deus que estava na vida de Daniel fez com que o leão jejuasse. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, é difícil a gente, às vezes, orar. Se a gente não ora nem uma vez por dia. É verdade. Porque é tão corrida a vida, sabe que. Mas nós devemos, irmãos, orar pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma. Glória a Deus. Para que quando vem as lutas, para que quando vem as dificuldades, para que quando vem as tribulações, nós estarmos firmes e fortes na presença do Senhor. Aleluia! E a Bíblia nos relata, meus irmãos,
esse preço alto, foram lançados na cova dos leões. A Bíblia nos relata de que foi lançado ele, os filhos e a esposa. E as esposas. Eles, os filhos e as esposas. E os leões, eles esmiuçaram até os ossos. Desse jeito, Jesus, porque por mal pela raiz. A vitória, irmãos, é do povo de Deus. Aleluia. Não adianta o diabo se levantar. Não adianta, irmãos, criarem, fizerem calúnia contra o seu nome. Não adianta. O inimigo só se levanta para cair. O inimigo só levanta para cair. A vitória é do povo de Deus. Aleluia. Nossa vitória Aleluia. foi conquistada na cruz. Glórias a Deus. Jesus pagou os nossos pecados. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Os nossos pecados foram pagos na cruz. Então não adianta o inimigo se levantar, não adianta o diabo se levantar, porque a vitória é do povo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Jesus. Mas a palavra de Daniel, ela é muito grande, muito extensa. Livre. E o que Daniel tinha um dos dons que era interpretar sonhos. E Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Daniel interpretou os sonhos do segundo rei, a qual na época ninguém conseguia interpretar. O rei chamou, quiseram dar presentes, quiseram dar várias regalias, trazendo para o dia de hoje, várias regalias, mas ninguém conseguiu interpretar. Glória a Jesus. O sonho que cada um de nós temos aqui, glória a Jesus, Aleluia, glórias a Deus, irá ser realizado. Aleluia, eu creio. Irá ser realizado. Glória a Jesus. Nós devemos, irmãos, buscar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor, seja na prova, seja na dificuldade, seja na tribulação. Aleluia, Deus. Devemos buscar o nome santo do Senhor. Aleluia. E como não falar também do jovem José, acompanhado pelos seus irmãos, passou por um momento de tribulação. Por que não falar também de Jó? Glórias a Deus. Aleluia. E o tema dessa campanha, irmãos, é humilhação. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos, diz assim, tema da campanha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Glória a Deus. Por isso, irmãos, devemos ser humildes, devemos nos humilharmos na santa e potente mão de Deus. Glória a Deus. E o nosso maior exemplo, Jesus, nosso maior exemplo. Jesus, ele tinha e tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele era 100% Deus. Jesus podia simplesmente dizer que não iria naquela cruz, É Deus. porque ele tinha e tem esse poder. Mas o que Jesus falou? Uma das últimas palavras de Jesus na cruz, antes de morrer por nós, as últimas palavras foi: perdoa, Deus, porque eles não sabem o que fazem. O diabo pensou que iria derrotar Jesus. O diabo pensou que iria destruir Jesus. Mas não, pelo contrário, no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E tragada foi a morte pela vitória. Jesus ressuscitou
terceiro dia, Glória a Deus. foi ao inferno, tomou a chave. Aleluia. E hoje, irmãos, e disse que ia para o céu preparar um lugar para nós, para hoje eu e você. Então, se estivermos passando por algum momento de luta, de tribulação, de adversidade, vamos crer tão somente. Aleluia. Quando você pensar em desistir, lembra do que Jesus sofreu por nós, do que Jesus padeceu por nós, sendo inocente. Por isso, irmão, não devemos desistir, não devemos nos tupiarmos, porque Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser fácil. Eu entendo o Salmo 23 como que ele fala assim: o Senhor é o pastor e nada lhe faltará, escrito pelo salmista Davi. Quando ele fala nada nos faltará, eu acredito que não vai nos faltar luta, não vai nos faltar provação, não vai nos faltar tribulação, não vai nos faltar adversidade, não vai nos faltar calúnia. É verdade. Mas também não vai nos faltar a bênção de Deus, a proteção de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo, glórias a Deus. Não vai nos faltar a bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Jesus não falou que ia ser fácil. Ele não falou assim: fica em paz que vai ser tudo fácil. Se para Jesus for difícil, imagine para a gente. Imagine para nós. Somos carnes, pecadores. Então, irmãos, vamos crer tão somente, buscar mais o nome santo do Senhor. Glória a Deus.